Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Amanhã começa a festa bíblica de Tabernáculos e por isso a gente está hoje aqui em Jerusalém. A gente vai juntos agora até a casa do Rabino Roni, onde a gente vai ajudar ele a construir uma sukkah, a construir um tabernáculo. Então a gente vai construir esse tabernáculo e entender um pouquinho mais dessa festa bíblica tão importante. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Caminhando aqui pelas ruas de Jerusalém, vocês podem ver que tem bastante gente que está montando nesses dias as suas cabanas. Essa festa é conhecida como a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas ou a festa da colheita. E ela tem origem há muito tempo, desde os tempos bíblicos, como a gente pode ver nesse versículo. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o que a gente está vendo aqui do lado são essas tendas justamente que o pessoal vai habitar os próximos 7 dias. Então eu estou pronta para botar a mão na massa. Shalom, Rav. Shalom. Oi, Rabino. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje mais uma vez. A verdade é que hoje você que está comigo, convidado aqui para a gente montar a nossa sukkah, a nossa cabana. Mas antes de a gente colocar a mão na massa, vamos começar a entender por que a gente está aqui em cima nessa laje, no meio de cabos, no meio da bagunça que está aqui em volta. E por que a gente constrói esse tabernáculo? A história de tabernáculos começa há mais de 3.000 anos atrás, com a saída dos judeus do Egito. Os judeus foram escravos no Egito durante 400 anos. E depois disso, finalmente chega o momento da liberdade, a história que a gente conhece pelas passagens bíblicas de Êxodo. Vão acontecer as 10 pragas, o Mar Vermelho vai se abrir e o povo finalmente vai poder passar para a liberdade. Mas não é tão simples assim, porque depois de 400 anos de escravidão, finalmente eles vão sair, mas eles não vão direto para a Terra Prometida, e sim vão para o deserto. Eles vão passar 40 anos vagando no deserto. E não é nada simples, é um local inóspito, é um deserto literalmente. E o povo que tinha acabado de sair da escravidão do Egito não teria meios para sobreviver por tanto tempo no deserto. E aí justamente entra a história de Sukkot, que o Rabino vai contar daqui um pouquinho para a gente. Então a grande pergunta que a gente tem é como um povo inteiro que estão no deserto, o que eles vão comer, onde eles vão dormir, o que eles vão beber, a gente está falando do deserto. Então Deus não abandona eles assim que eles saem do Egito, muito pelo contrário. A divina providência está presente claramente. Por um lado, Deus alimenta durante 40 anos com o maná que caía dos céus, perto das cabanas de cada um deles. Por outro lado, havia um poço de água, o poço chamado de Miriam, a irmã de Moisés, que acompanhava eles, e assim eles tinham água para o povo inteiro, além dos animais. Então eles tinham comida e tinham água, mas ainda assim é muito calor. Como é que dá para sobreviver? E ainda à noite faz muito frio no deserto. Existem cobras, escorpiões, alguns animais perigosos. Será que vai dar certo essa saída do Egito? Então Deus aqui faz algo espetacular. As nuvens da glória. Elas estavam cobrindo o povo de Israel. Por que cobrindo? Porque de dia elas traziam sombra, o sol não batia na cabeça deles. À noite, essa nuvem se transformava numa fonte de calefação, esquentava para eles não sentirem frio. Ao mesmo tempo, dos 4 lados, essas nuvens
protegiam eles de qualquer coisa que poderia vir, tá? De qualquer lado, ventos fortes e assim por diante. Havia um sistema completo. Comida, bebida e toda a proteção necessária para uma travessia no deserto de 40 anos. Então, Aline, agora chegou a hora. Vem comigo, vamos construir agora o nosso tabernáculo. Estou preparada. Vamos começar, pessoal. A ideia do tabernáculo da Sukkah é nos lembrar dessas nuvens de glória, da proteção que Deus nos deu durante os 40 anos no deserto e que Deus continua nos dando até os dias de hoje. Uma coisa legal em Israel, já que a festa de tabernáculos ela é comemorada por boa parte da população, muita gente constrói as suas próprias cabanas nas sacadas, na laje, como no nosso caso, nos jardins, nas ruas. Os restaurantes têm, é bem comum, então também aqui se vende esses kits meio pré-prontos. Então essa moldura que a gente está usando de metal e os panos que a gente está usando são parte de um kit que se pode comprar pronto, e esses kits também têm de todos os preços e todos os tipos. As paredes da cabana podem ser construídas de praticamente qualquer material. Aqui vocês estão vendo que a gente está usando pano, e nos panos em volta que tem desenhos, entre eles de romã. A romã é uma das 7 espécies da terra de Israel e também justamente a colheita é feita nessa época. Agora por setembro, outubro se faz a maior parte da colheita de romãs. E lembrando que Sukkot, que tabernáculos, também é a festa que celebra o início das colheitas na terra de Israel. Então eu acho que combina super bem. Como vocês estão vendo, o time está aqui a 1000 montando a Sukkah. Mas apesar disso, vocês podem ver que a Sukkah ela é relativamente simples. Ela é feita de pano, depois a gente ainda vai colocar o telhado, os har, que vocês vão ver. Mas a ideia da Sukkah até os dias de hoje também é uma questão de a gente lembrar os 40 anos no deserto e também para a gente sair da nossa casa. Porque a proteção não vem das paredes de concreto. Às vezes a gente está numa vida tão confortável dentro das paredes de concreto da nossa casa, com trancas e chaves e com todo o conforto da eletricidade, tudo que a gente tem. E aqui a gente sai e está se expondo. Eles vão aqui dormir dentro da Sukkah, se comem dentro da Sukkah, se passa boa parte da semana de Sukkot, da semana de tabernáculos aqui dentro. E é um bom momento para lembrar que a proteção vem de Deus e não das paredes da nossa casa e que a gente pode estar tão protegidos quanto, mesmo estando dentro de um tabernáculo relativamente tão simples. E obrigada aqui aos ajudantes também que estão preparando a Sukkah com a gente. Essas madeiras que a gente está colocando agora são o que vão sustentar depois o teto. A gente não precisa colocar muitas porque o tipo de teto que a gente vai colocar ele é bem leve, mas dependendo do tipo de teto que se coloca, às vezes se precisa reforçar bem. Lembrando que o pessoal vai dormir e comer aqui dentro, então tu precisa de alguma coisa que seja no mínimo resistente a um pouco de chuvas. Porque justamente agora em Israel é o início do outono e o início da época de chuvas. A gente justamente agora, nessa época do ano, a gente começa a incluir nas nossas orações pedidos por chuvas. Então pode acontecer em que chova enquanto a gente está dentro. Esse daqui é o shar em hebraico. Essa é a parte principal. Essa é a parte que mais nos faz recordar as nuvens da glória. Então, quando a gente coloca isso no teto da nossa cabana, do nosso tabernáculo, aí sim ele está pronto. Muitas pessoas colocam, como a gente está botando aqui, o que você está vendo na sua frente, tem outras pessoas que querem algo ainda mais natural. Utilizam folhas de palmeira, de tamareira, fica muito bonito até com um cheirinho gostoso. Você viu agora que a gente construiu a nossa Sukkah
Estou aqui com a ajuda de todo mundo, vocês estão todos muito bem-vindos. Essa é a Sukkah, onde a gente dorme, come, passa os 7 dias bíblicos dessa festa aqui dentro, comemorando, feliz, como na Bíblia está escrito, porque a Bíblia fala que essa é a festa da alegria. Como o Rabino falou, essa é uma festa para a gente se alegrar. Está escrito o seguinte: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Alegra-te nesta grande festa, com teus filhos, tuas filhas, teus servos e servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem nas tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a sua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. Olha. A janela? Sim, nós podemos ver a janela. O vídeo é por colocar isso no madeira. O que o Hillel está tentando contar para vocês que a Sukkah está pronta, mas falta uma última coisa, que é decorar a Sukkah. Aqui é muito comum as crianças prepararem decorações. Mostra ali para a câmera o que tu preparou. Ó, ele preparou aqui um desenho no jardim, é uma harpa, a harpa do rei Davi. E agora eu posso colocar para ti? Sim. Sim, muito obrigada. Então a gente vai pegar aqui a fita dupla face do lado de trás e colar. Aqui? Sim. Então vamos lá. Gostou? Sim, eu gostei. Então a Sukkah tá pronta. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a festa de Sukkot, a festa de tabernáculos. Eu quero agradecer de todo o coração, Rav, por estar aqui com a gente hoje, por nos ensinar. Para mim é sempre um prazer e todos vocês estão convidados a conhecer o canal do Contraste, com muitos conhecimentos bíblicos também. E o canal do Contraste, o link vai estar aqui na descrição também, quem quiser acompanhar, vale muito, muito a pena. E agora, Hag Sukkot Sameach, uma festa de tabernáculos muito alegre para todo mundo. E a gente se vê aqui todas quartas e domingos. Um beijo e até a próxima!